Bom dia, Leandro Roldão, tudo bem com você? Bom dia, meu amigo Alex. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom, que bom. Quero, antes de mais nada, te agradecer pelo seu tempo, sua disposição, sua disponibilidade em poder estar conversando com a gente, falando um pouquinho sobre a sua vida e usando a sua história para inspirar outras pessoas, tá bom? Bem, eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho de experiência, um pouquinho de aprendizado que a vida me trouxe. E se a gente conseguir atingir aí uma pessoa que seja, inspirar uma pessoa que seja, já vai ter valido a pena tudo isso que a gente vai fazer aqui, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Bom, só para que as pessoas que estão vendo a primeira vez, né, o Sileges, basicamente o conceito as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. A gente buscar exemplos de pessoas que estão em posição de destaque ou já estiveram em posição de destaque, para que elas possam contar, falar um pouco da sua experiência, seu sucesso, né, das suas lutas, e mostrar que o conceito de lenda, né, aquelas pessoas que parecem que a vida dá tudo certo, por isso que estão nessas posições de destaque, nada mais é do que um resultado de um grande esforço. Então, a gente acaba desmistificando um pouco isso. Para começar, eu queria dizer o seguinte: eu te conheci, né, tem pouquíssimo tempo, pelas redes sociais, eu vi seu nome em alguns eventos como palestrante relacionados à área de transformação digital. E, naturalmente, por curioso que sou, falei, cara, esse cara está aparecendo muito aqui, ou é uma coincidência de eu estar vendo o nome dele em alguns eventos. Deixa eu fuçar um pouco. Fui lá no seu LinkedIn, andei olhando, pô, me chamou muito a atenção o seu currículo, eu vou falar, né, a respeito do que aqui, mas basicamente é um cara que vem de TI, digamos assim, raiz, né, infraestrutura, projeto SAP, aquele negócio todo, e também está na outra perna, digamos assim, né, no bimodal, está na outra perna, que seria a parte de digital, de transformação, você falando sobre aceleração de transformação, falou, opa, dois pratinhos que, teoricamente, para quem não conhece, acham que estão debaixo, né, da mesma coisa, mas que são duas coisas muito diferentes e que muitas empresas, inclusive, separam, né? Você tem um cara que fica de um lado ali e o outro que vai para a área de inovação. Então, me chamou muita atenção. Mais curioso ainda, eu falei, vou procurar o Leandro aqui no Instagram, deixa eu ver como é que ele está no Instagram. Na hora que eu cheguei no Instagram, aí que eu fiquei mais surpreso ainda. Falei, cara, esse cara está equilibrando esses dois pratinhos aqui complexos e está ali, né, muito recorrente ali nas redes sociais, publicando, e coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, uma preocupação com a saúde, né, de se cuidar, de se preparar. Vi coisas ali relacionadas à família, sobrinha. Falei, cara, o cara me ligado à família. E ainda o que, né, assim, a cereja do bolo, eu vi você falando de questões relacionadas a estimular as pessoas, né, de não desista, fé, né, de uma forma bem inteligente e até com humor também. Falei, cara, me encantou o seu perfil, te confesso, me encantou. Sem te conhecer, passei a te admirar pelo que eu estava vendo ali nas redes sociais. Falei, cara, eu tenho que entrevistar e conhecer, né? O cara que está lá em Santos, né? Está lá em Santos enfim, mora na beira da praia, tem um privilégio gigante, falei, tem que conhecer, né, essa pessoa aí, esse profissional, enfim. Então, para introduzir o assunto, né, queria que você falasse um pouquinho quem que é o Leandro Roldão? Como é que você consegue, né, ser tão equilibrista, né, de coisas tão difíceis e conseguir viver uma vida, né, fora da empresa também, equilibrada e ainda inspirar pessoas? Conta um pouquinho para nós quem é o Leandro. Bom, primeiro, agradecer pelas palavras aí, pela honra de ouvir tanta coisa bacana vindo de você. Nada mais é do que é um esforço, sim, né, muito grande, ser o equilibrista, como você tal, vou usar esse teu jargão aí, realmente
ser esse equilibrista não é fácil, claro que não é. Mas quando Alex, a gente passa por algumas coisas na vida, que a gente aprende o valor de cada passo que a gente dá, principalmente de cada tropeço, quanto dói cada tropeço que a gente tem, cada barreira que a gente transpõe, o quanto foi difícil tudo isso, a gente arruma forças de lugares que a gente nem imagina que a gente tinha forças. É igual aquela história de quando você está muito tempo sem fazer uma atividade física e você faz uma atividade física intensa, você descobre músculos que você nunca nem sabia que existiam em você, porque eles começam a doer. Então, é muito disso. E eu vou trocar um pouquinho de experiência para contar um pouquinho de quem é o Leandro, para falar um pouquinho justamente do que você falou no início. Estar numa posição hoje de exposição, né? Não vou nem usar muita palavra de destaque que você usou, porque eu acho que talvez seja até muito forte, né? Mas de exposição do Leandro, não quer dizer que a gente nasce em berço de ouro, que a gente teve muita sorte na vida. A sorte acompanha também, mas ela vem de um exercício um exercício de esforço, principalmente, de perseverança muito grande ao longo da minha vida, né? Eu vou dar um briefing do início da minha vida para a gente ir conversando e assim, cara, vai me interrompendo, tá? Como você falou, é um bate-papo super gostoso aqui, descontraído e vai me perguntando durante a conversa que não tem problema algum. Fica à vontade. É importante as pessoas saberem que é a primeira vez que eu estou conversando com o Leandro e a gente fez um briefing aqui, não posso nem chamar de briefing, de 1 minuto. Tem nada combinado e, enfim, vamos ver que bicho que dá esse bate-papo. Esses são os mais gostosos, né, Alex? Vem coisa boa, assim. Bom, eu, como você falou, né, eu sou de Santos, sou natural de Santos, sempre morei, minha residência fixa sempre foi Santos. Eu vou dizer, ao longo da minha carreira, eu tive a experiência de morar em outros lugares, né? Tive no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, morei em Jundiaí, morei em Campinas, tive um tempo em São Paulo, morei na Venezuela. Então, assim, passei por diversos lugares, períodos curtos, né? De 1 ano, 2 anos, mas que durante a minha trajetória de 23 anos trabalhando com TI, quase 24 anos trabalhando com TI, eu tive essas boas experiências que também me trouxeram muitos aprendizados bacanas, muita experiência cultural e de vida. Eu vou começar ali quando eu era bem pequeno ainda, com 6 anos de idade, eu perdi minha mãe, né? Então era aquela fase mais crítica, né? Que a gente precisa da mãe com 6 anos, pequenininho ainda. Então minha mãe se foi quando eu era muito cedo. Eu tenho um irmão, né? Que é 1 ano só mais velho que eu, a idade muito próxima, mas que com 18 anos ele já saiu de casa, foi fazer carreira militar e tudo mais. Mas depois dos 6 anos, quando minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha avó paterna. Não tive nenhum avô. Todos os meus avós eu não conheci, todos morreram antes de eu nascer. E aí, perdi minha avó materna aos 15 anos também. Então, ficou só eu, minha avó paterna, que foi quem me criou desde os 6 anos, e meu pai e meu irmão. Perdi meu pai aos 17. Então, com 17 anos, eu me vi já numa situação sem os pais. Não era de uma família com condições financeiras, então eu tinha a questão ainda que me preocupar em pagar casa, alimento. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Você falou disso, principalmente nas redes sociais. Sempre gostei muito de esporte, vivia de esporte. Eu fui campeão de taekwondo, fazia triatlon, outros esportes diversos eu fazia também, como futebol, pedalava, nadava. Então, sempre gostei muito de atividade física e treinava na época, tinha técnico, tinha patrocínio. E aí me vi numa situação, quando eu perdi meu pai aos 17, de que eu tinha que tomar uma decisão, porque eu tinha que começar a trabalhar.
para poder entrar na faculdade, pagar as contas de casa, pagar a alimentação, tudo que eu tinha que sobreviver, né? E aí você imagina a minha situação, né? Meu pai é engenheiro civil, eu gostava muito de exatas e queria fazer engenharia. Apaixonado por educação física, então tinha a faculdade de educação física também. E aí eu fui prestar 3 vestibulares: educação física, engenharia civil e engenharia da computação. Qual que era a mais improvável? Foi a que eu escolhi. Engenharia da computação. Exatamente. Todos os meus amigos acharam estranho, perguntaram, mas, cara, por quê, né? Você tinha o caminho da educação física ou até do seu pai com relação à engenharia civil. Eu passei em todas, podia ter escolhido qualquer uma das 3 e escolhi a engenharia da computação. E digo para você que foi a escolha mais acertada que eu podia fazer naquele momento, para minha carreira e para minha vida pessoal também. Entrei na faculdade, graças a Deus, logo de cara, eu também consegui um estágio remunerado que dava condições de pagar a faculdade e ajudar e as contas de casa. Então, isso foi uma luta muito grande também, né? De ter que trabalhar, ter que fazer a faculdade, ter que pagar as contas de casa e tudo mais, mas que foi uma luta muito importante para que eu pudesse dar valor a tudo que eu ia conquistar dali para frente. Esse foi o X da questão. Tive a oportunidade também de prestar um concurso ali dentro da universidade para fazer uma especialização na França, em Toulouse, importante também de experiência, onde eu fui aprovado e fui para lá fazer essa especialização, voltei, terminei a minha faculdade com 5 anos de engenharia, estava trabalhando na área. Logo quando eu terminei, da universidade, já fui para São Paulo, já comecei a trabalhar muito ativamente no ramo de SAP, como consultor SAP, depois gerente de projetos. Tive muita oportunidade de viajar, isso para mim foi muito rico, culturalmente e profissionalmente, claro, também. E aí começaram os diversos aprendizados. Passei por diversas empresas de todos os segmentos que você possa imaginar, Alex, todos. Então, isso foi muito importante para a minha carreira também. Teve experiências ao longo desse período que foram fundamentais para formar principalmente o meu caráter, a minha forma de atuar e de ser como pessoa. Exemplos de que as pessoas perguntam, será que vai valer a pena fazer essa faculdade? Estou estudando tanto, será que isso vai me trazer um futuro? Teve situações muito complicadas. Imagina, eu estava fazendo um MBA, eu não tinha carro ainda, não tinha condições de ter carro, porque eu tinha todas as dívidas e coisas para pagar ainda, mas eu estava já me empenhando para fazer um MBA, porque a empresa que eu trabalhava também custeou parte do meu MBA, então eu queria aproveitar aquilo, eu vi aquilo como oportunidade, eu não tinha condições de pagar, então eu vi aquilo, eu falei, vou agarrar isso com unhas e dentes. Fiz um MBA ali, imagina a minha situação, foi justamente numa época que eu estava morando em Campinas. Eu fiquei 2 anos em Campinas. Então, eu morava em Campinas. Para quem conhece ali, eu trabalhava em Hortolândia, que é bem pertinho, uma cidade bem do lado ali de Campinas, que eu ia de van para o trabalho. Vinha toda sexta-feira para Santos para cuidar da minha avó, no fim de semana, que só estava morando eu e ela, né? Mas aí ela ficou em Santos e eu fui morar em Campinas de segunda a sexta. Então, sexta-feira eu vinha para Santos, domingo eu já voltava para Campinas ou na segunda de manhã. E toda terça e quinta eu ia para São Paulo para fazer o meu MBA. De ônibus, fazia chuva ou sol, o tempo que for, eu chegava 1h30 da manhã em casa e 5h30 eu tinha que acordar para ir trabalhar, porque eu entrava às 7 horas da manhã. Então, tinha toda uma rotina de um ano de esforço ali, que às vezes eu me via numa situação assim, cara, eu estou muito cansado, será que isso vai valer a pena lá na frente? Então, isso para mim foi muito duro, foi muito difícil nesse momento. 1 ano depois, eu fui capa de revista, da revista Você S.A., para falar sobre carreira.
sobre gestão. Então, as coisas voltam para a gente quando a gente vai com uma energia, quando a gente dispensa uma energia positiva, bacana, que a gente vai engajado, a gente quer fazer aquilo com afinco, a gente tem um objetivo de vida, as coisas voltam para a gente de alguma forma. E elas voltavam para mim em forma do trabalho, em forma dos amigos, em forma, às vezes, de reconhecimentos como esse, onde eu fui capa de uma revista que, naquele momento de carreira, para mim, foi importante para dar uma notoriedade, uma visibilidade, disposição no mercado. E tiveram outras oportunidades ali também que aconteceram naquele momento, que eu ainda era um gerente de projetos, um profissional ainda que estava num momento de gestão ainda em crescimento. E em mudança, né, de operação para gestão. E foi ali que eu identifiquei que trabalhar com pessoas era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Foi quando as pessoas começaram a me identificar como um líder, sem eu ter posição de líder. Isso, para mim, foi onde eu olhei e falei assim, cara, eu acho que isso vai ser legal para mim. Acho que eu vou me especializar, começar a fazer outros cursos de liderança, de gestão, de comportamento, para que eu possa me especializar nisso. Resumo da ópera. Eu tenho, hoje, sou formado em engenharia da computação, tenho 2 especializações, uma pós, tenho 2 MBAs executivos, que são aqueles MBAs de 2 anos, tenho dezenas de cursos técnicos, tenho dezenas de cursos de liderança e gestão, comportamento, ética, coaching, dou mentoria, conheço 27 países, viajei muito a trabalho, tive diversas experiências ruins e boas, onde me trouxeram muitas experiências. Passei por grandes empresas e multinacionais como Bayer, Hipermarcas, Marisa, SAP, IBM, Axê, Fini, e hoje atuo na Wikibold. Hoje, meu principal papel dentro da companhia é liderar e motivar pessoas. Às vezes a gente fala assim, qual é o seu papel hoje? Eu sou diretor de TI, eu sou CIO na empresa. Meu papel hoje é liderar e motivar as pessoas para que elas entreguem cada vez melhor. TI é o paralelo. TI é o segundo passo. O primeiro sempre é esse. Pessoas no centro de tudo, sempre. Transformação digital, elas começam com as pessoas. Transformação digital, o centro são as pessoas. Depois a gente vai falar de tecnologia. O momento de transformação sempre está na cabeça das pessoas, com a questão cultural, com a questão da postura, para que as pessoas busquem sempre o melhor ali. Então, a gente começa sempre pelas pessoas, para depois a gente buscar a tecnologia. Sim, também tenho outros trabalhos que eu acabo executando também. Hoje eu tenho mais de 120 palestras que eu já executei durante a minha carreira. Tem alguns prêmios conquistados aí ao longo do tempo, com os times que eu tive a oportunidade de construir. Então, a gente conquistou diversos prêmios juntos. Foram prêmios muito bacanas, importantes para que a gente pudesse cada vez mais ter experiência, aprendizado, prêmios relevantes com relação à tecnologia e inovação. Óbvio que tudo isso traz aquela experiência que mostra para a gente que a gente não pode ter o tempo nosso dedicado único e exclusivamente ao trabalho. A gente tem que ter uma mente sã, mente boa. Então, é importante também a gente ter o nosso tempo dedicado para cuidar da nossa saúde, principalmente na saúde mental. Nesse momento, inclusive, que a gente está num momento único da história da humanidade, que é a questão da pandemia, a saúde mental é uma coisa que tem que ser muito cuidada, né? Trabalhar-se muito isso para que a gente possa estar são, de acordar motivado, acordar feliz, acordar animado para ter um dia, porque esse dia vai ser desgastante. E na pandemia, isso foi muito exercitado, porque todo mundo sofreu muito com isso. A gente via pessoas, colegas, ou perdendo emprego, ou perdendo a vida. A gente viu de tudo acontecer durante esse momento. Então, sempre foi muito importante a gente trabalhar a nossa saúde mental e trabalhar, obviamente, também a saúde física. A saúde física, quando você trabalha, a mental vai vir à tona. Se a gente está bem de saúde física, a mental vai vir bem também.
Então, isso é uma das coisas que eu priorizei para que eu pudesse ter um equilíbrio pessoal e profissional ali também importante. Tentei fazer um resumo, Alex, aqui para a gente poder bater um papo também da minha trajetória de vida aí, um pouquinho a gente pode trocar experiências também ali nesse sentido. Ô, Leandro, assim, fantástico. Eu fico feliz demais de escutar isso por vários motivos. Foi uma mentoria que você fez aqui, né? As pessoas que souberem aproveitar isso, escutar, vão aprender muito. A gente sabe, né? Eu escutei até de um entrevistado aqui, que é um grande amigo, que é o Roberto Azevedo, acionista de um grupo grande, Grupo Séculos, e presidente de um banco. Inclusive, ele falou que, Banco Semear, ele falou que, né, aprendi com meu pai que tem 3 tipos de pessoas. Os que erram e não aprendem, os que aprendem com seus próprios erros e aqueles que aprendem com os outros, não só com os erros dos outros, com os acertos também. E você tocou coisas aqui, algumas que eu já tinha ouvido falar, claro, mas a forma de você falar e a aplicabilidade, né, traz uma legitimidade para aquele assunto ímpar, porque ela é sua e as pessoas não são iguais, né? Fico feliz porque você é a primeira pessoa que eu estou conversando que não era do meu networking. Naturalmente, assim, eu tenho procurado aquelas pessoas que me inspiram e tem uma lista muito boa, mas, como eu te contei no início, você foi a primeira pessoa que eu resolvi abordar sem nunca ter conversado, nem trocado cartão, nem existe isso mais, mas, enfim, nem trocado cartão. Estou feliz demais de ter acertado, porque você falou de coisas aqui importantíssimas que a gente tem vivido hoje. Primeiro, a questão de decisões que você tomou. Você comentou de ter tomado decisões lá no início da sua vida, algumas de forma consciente, outras de forma inconsciente, né? E acredito que, embora pouco tempo que sua mãe teve com você e um tempo maior que você teve com seu pai, né, além do seu próprio irmão e dos seus avós, você teve uma educação sólida que te permite tomar as decisões certas, mas você poderia ter tomado as decisões erradas na linha do vitimismo, que é o que muita gente faz hoje, né? Né, enfim, dá tudo errado para mim e tal, e descamba para o outro lado. E você foi protagonista da sua vida desde cedo, né? Quer dizer, essa questão de se manter, a responsabilidade que você teve que desenvolver muito novo, é uma questão de superação, assim. Cara, é fantástico isso, e você contar isso. Você agarrou oportunidades que passaram, né, e usou aquilo, como você falou, agarrei com unhas e dentes. E você comentou uma coisa também, né, não quero ficar repetindo tudo, mas que me chamou muita atenção, estou listando aquelas que chamaram mais atenção, a questão das coisas voltarem, né? As coisas voltarem para você de alguma forma. As coisas voltaram para mim em trabalho, em networking, em reconhecimento, enfim. Queria que você explorasse um pouquinho, né, dentro disso que você falou, essa questão de tomar as decisões em momentos que tudo apontava, né, se você fosse um piloto automático, para o lado ruim, né, para o lado de, pô, chutei o balde, cara, tá difícil aqui a pós, porque eu tenho que ficar viajando muito, vou procrastinar, né, que é deixar para depois. Quer dizer, o tempo inteiro, né, a gente vive de decisão. E você tomou decisões que você disse que se mostraram acertadas, haja vista a posição que você está hoje. O CIO de uma companhia, de uma belíssima companhia, lá em casa, aqueles pães, né, forma minha mulher, toda hora contribuo fortemente com a Wickbold, aqueles pães largos lá, a gente compra original, não sei o quê, enfim, vive comprando, lembro, né, da Wickbold o tempo inteiro. Quer dizer, você está numa posição de uma empresa belíssima, que tem visibilidade, né, nacional, né, que junto com o valor da brand, associa uma brand pessoal fantástica. Cara, me fala o seguinte, como é que você tomou essas decisões? Por que você escolheu essas decisões? Da onde que veio essa inspiração para escolher, né, aquilo que realmente ia ser bom para você e não aquilo que provavelmente era a maioria tomaria de decisão?
Isso que você falou é importante, Alex. A tomada de decisão, ela anda comigo desde que eu perdi meu pai, né? Quando eu perdi meu pai, foi o momento que eu falei assim, eu me vi sozinho e me vi responsável por tomar minhas decisões e arcar com as consequências dela. Então, eu aprendi a tomar decisões de uma forma mais parruda e pesada com 17 anos. Num momento de vida super delicado, entrando na faculdade, tendo que cuidar da minha vida. Então, isso foi... todas as decisões que eu tomava a partir dali, seja o resultado positivo ou negativo, a consequência era minha. Fato. Né? Então, eu tinha que absorver aquela consequência. Então, eu aprendi, de alguma forma, a olhar, e sim, você falou certo, eu tive uma educação, vamos dizer assim, espiritual pelo lado da minha mãe, muito forte, uma educação pessoal dentro de casa pela minha avó, muito forte, e uma educação para a vida feita pelo meu pai. Então, esse tripé me deu forças e discernimento na hora de tomar as melhores decisões e não ir por uma coisa muito importante, não ir pelo confortável. Que foi um pouco disso que você falou, não ir pela mesmice que todo mundo iria. Eu não queria ser mais um. Eu não queria ser aquele que é igual ao que é do lado, ou que é igual àquele que passou por aquilo. Não. Meu objetivo não era esse. Meu objetivo era dar orgulho para os meus pais, era dar orgulho para a minha família, era dar orgulho para os meus amigos, para que eles olhassem e falassem assim, pô, esse cara é legal, esse cara é bacana, ele se esforça, esse cara é inteligente. Eu tinha... o meu objetivo de vida era dar orgulho para as pessoas que depositavam confiança em mim. Então, eu não podia fazer uma coisa que fosse simples ou que fosse básico. Talvez a palavra certa fosse o básico, de ir pelo conforto. Não, eu preciso atravessar a rua e chegar daquele lado e está chovendo muito, eu não vou esperar a chuva passar. De jeito nenhum. Eu vou colocar aqui a minha roupa para me proteger da chuva e vou atravessar a rua na chuva. Vou ter as consequências ali? Pô, quais são as consequências? Aí sim vinha a minha forma de tomar decisão. Por que vai acontecer se eu atravessar a rua? Eu vou ter que olhar para os lados, eu tenho que ver se eu vou me molhar. Então, se eu for me molhar, eu tenho que levar guarda-chuva, eu tenho que levar capa de chuva. Eu posso levar alguém comigo para me ajudar, para me proteger na rua? Como é que eu faço isso? Quais as melhores decisões? Então, eu comecei a aprender a tomar rápidas decisões na minha vida, porque a vida ela é muito veloz e ela vai te castigar se você tomar uma decisão errada. Então, eu tive que começar a aprender a tomar essas decisões rápidas de uma forma que não fosse me deixar na zona de conforto. Eu nunca vivi na zona de conforto. Eu não podia me dar o luxo disso. Por quê? Porque quando eu chegava em casa à noite, eu tinha que pagar a conta, eu tinha que comer, e eu lembrava que no dia seguinte de manhã eu tinha que estar na faculdade estudando, eu tinha que estar na empresa trabalhando. Eu tinha que fazer tudo isso. E sabe quem que ia fazer isso para mim? Eu mesmo. Ninguém ia fazer por mim. Ninguém. Então, eu tinha que pensar que eu tinha que fazer que eu poderia fazer alguma coisa melhor. Eu sempre fui um cara esforçado no colégio. Eu não era o primeiro da sala, mas eu era um dos. Então, eu me esforçava, mas era com muito esforço. Eu não era superdotado, nada disso, porque eu estudava, eu aprendi isso com o meu pai. Eu estudava, eu tinha uma doutrina de estudo ali. Isso era importante para que eu transformasse ali o meu dia a dia num campo de estudo, que eu aprendesse como tinha que se aprender. Como que se aprende? Se estudando. Qual a melhor técnica? Não sei, vamos aprender lá, vamos exercitar. Então, cada vez eu me jogava ali para ver qual que era o melhor formato. Cara, eu preciso fazer o meu MBA. Eu ganhei um MBA. Não é qualquer um que ganha um MBA. Pô, mas é longe, Leandro. Você está louco? Você vai acordar 4 horas da manhã e você vai dormir às 1h30 da manhã? Vamos ver qual vai ser o desafio disso.
Vamos ver se eu aguento. Eu não vou pagar pelo MBA, então o mínimo que eu tenho que fazer é me esforçar para ver se eu consigo. E fui. Deu certo. Deu certo. Graças a Deus deu certo. Fiz, foi muito bom para a minha vida. Conheci pessoas incríveis durante o MBA que tenho amizades até hoje. Que foi do meu primeiro MBA, que foi feito lá atrás, há 15 anos atrás. E essas pessoas estão na minha vida até hoje. Então, assim, e eu trago isso para mim. E uma coisa importante de tudo isso, Alex, duas coisas importantes de tudo isso, duas, fundamentais. Energia, em tudo que se faz, muita energia, dispensar energia em tudo que se faz, quer dizer que você vai se dedicar àquilo. Então, eu sempre faço isso em tudo que eu faço, seja para ir comprar o pão na esquina, seja para entregar um belo projeto, seja para liderar pessoas. Jogar para cima toda a energia que eu tenho para aquela atividade. Isso sempre veio de mim. Energia. E acordar todos os dias e fazer todo o esforço do mundo para estar de bom humor. Mesmo que a gente saiba que aquele dia vai ser um dia difícil, que foi um dia onde eu acabei perdendo uma pessoa, onde eu tive um desafio que eu não consegui cumprir, onde eu ouvi alguém que acabou tendo algum problema e eu acompanhei de perto, mas o meu humor não poderia afetar o meu dia. E aí, uma brincadeira que é séria, né, mas que eu levava para mim durante um período e depois acabou fazendo parte do meu dia a dia, eu tinha uma técnica, eu acordava todo dia de manhã e ficava 2 minutos em frente ao espelho, sorrindo. Eu aprendi isso com uma coach que eu tive, muito boa, muito bacana. E eu ficava sorrindo em frente ao espelho. Mas que tolice, Leandro. Faz. Exercita isso uma vez durante uma semana, você vai rir de si mesmo. Teu dia vai começar diferente. Faz diferença. Perfeito, perfeito. Eu acredito, já fiz, né? E era uma das minhas maiores dificuldades, era conseguir negociar, né? Quer dizer, abordar, falar, fazer palestra sorrindo. E eu aprendi isso, enfim, perfeito. Porque volta, né? Aquilo que você falou, né? Já começa por aí, né? Volta. E aí você testa isso no elevador, né? Você vai testando, você vai vendo que contagia, né? Leandro, a conversa está boa demais. E você acabou falando de uma coisa que eu ia te pedir, eu acho que você respondeu sem eu perguntar, quais seriam os principais pontos, né, que você fazendo uma síntese aí da sua experiência até hoje, que você recomendaria para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Você falou de pôr energia em tudo que você vai fazer, né? Fazer com afinco, com energia. E você falou de acordar concentrado em ter bom humor. E a gente entrou na questão do sorriso para o espelho. Mas eu queria, então, abrir, né, no final, um tempo para que você comentasse, né, aquilo que te desse vontade, no sentido de recomendação daquilo que seria bom que a pessoa fizesse, que dá resultado, ou aquilo que ela não deve fazer de forma alguma, né? Assim, se a gente fosse uma sessão de coach, uma pergunta boa de coach, aquela assim, o que você precisa parar de fazer a partir de agora, né? Para atingir seu objetivo? Enfim, fica à vontade. Uma coisa importante, além desses 2 itens com relação à energia e o humor, a pessoa tem que ter em mente, Alex, que todo momento que você está vivendo, ele vai passar, sabe? Ele vai passar, seja ele o bom ou o ruim, e vai vir um novo momento. Então, às vezes, você está passando por um momento ruim, triste, difícil, ele vai passar. Vai ter as suas marcas, vão ter as suas dificuldades,
isso vai acontecer. Você tem que tentar absorver tudo que vem de bom e de aprendizado desse momento, mas ele vai passar, essa porta vai fechar e certamente vai abrir uma janela imensa para você no dia seguinte. Sempre foi assim. A minha vida, ela sempre foi desse jeito, onde eu sempre tive, quando eu tive uma porta fechada e eu olhei para o outro lado e veio aquilo que eu falo para você, tudo voltou para mim. Veio uma janela imensa, uma paisagem linda do outro lado, aberta. Então, tenham a ciência disso. Tudo que se vocês fizerem as coisas sempre com muito afinco, com muito amor, com muito respeito às pessoas que estão do lado de lá, certamente aquele momento ruim vai passar e o momento bom, às vezes, vai perdurar durante o tempo que ele precisa perdurar para ficar marcado na sua vida e ele vai se encerrar ali, aquele ciclo se encerra. E vai se abrir um outro. Você vai abrir um outro livro cheio de páginas em branco, que você vai pegar uma caneta nova e vai começar a escrever. E isso é assim a nossa vida. A nossa vida é cheia de capítulos diferentes que a gente vai cada vez escrever e cada vez mais a gente vai ter mais conhecimento para colocar naquela página. E as pessoas têm que colocar isso em mente. Às vezes a gente está passando por um momento, às vezes, que é longo, duro, e aí você fala, nossa, mas eu não vou conseguir passar por isso, está difícil. Não, não está. Ele pode até estar naquele momento, ele vai passar. Tenham fé nisso, certamente. Trabalhem sempre com honestidade, pensando sempre com a empatia do outro lado também, porque tem pessoas, seres humanos do lado de lá. A dica do que não fazer é sempre essa. Nunca exercitem as coisas olhando para o próprio umbigo. Olhem sempre pela ótica da pessoa que está do lado de lá. Isso faz muita diferença, seja no pessoal, mas principalmente no profissional. Tenha sempre a ótica da pessoa que está do lado de lá, de como ela está recebendo aquele trabalho ou aquela comunicação, se ela está recebendo bem, se ela vai te abraçar recebendo aquela informação, ou se você passou ela de uma forma leviana e ela vai receber daquele jeito leviano também. Então, pense sempre nisso. Tenha fé, alegria, muito foco no teu trabalho e muita energia em tudo que você faz. Certamente, tudo isso Deus vai devolver para você no mesmo formato. Leandro, já que você citou o nome dele aí, literalmente, né, eu vou pegar um gancho e agradeço a Deus de verdade por ter tido a oportunidade de te conhecer remotamente, ter tido essa conversa. Cara, você falou coisas aí, em algumas delas muito especiais para mim. Com certeza, você já está alcançando alguém com a sua experiência, com a sua experiência de vida. Você fez uma mentoria aqui em alguns pontos importantíssimos. Um MBA consolidado de vida que vale a pena as pessoas verem, né? E são histórias que inspiram. E, cara, te agradeço demais, demais mesmo a oportunidade, enfim, e espero em breve ter a oportunidade de te encontrar aí, de te conhecer para apertar sua mão, a gente sem já vírus, né, e te dar um abraço, tá bom? Valeu demais. Eu que agradeço, cara. Quero muito também que isso acabe para a gente poder te dar um abraço aí e a gente se conhecer pessoalmente. Valeu demais. Tchau, tchau.